Gerente desumano humilha garçonete que ajuda idoso, mas uma revelação incrível mudou tudo. Ana, com seus 25 anos, laceava a bandeja na mão, enquanto o restaurante fervilhava em uma dança frenética entre garfos e sorrisos. Ela sempre sonhou em ser chefe, mas a realidade batia forte. Mãe doente e um irmão de apenas 10 anos a aguardavam em casa todas as noites. No centro de São Paulo, ela era conhecida como a luz no ambiente, sempre pronta para servir com um sorriso, mesmo com o coração pesado. Certa vez, em meio àquele caos, Ana avistou um idoso. Ele estava ali, perdido e com os olhos cheios de desespero, olhando como quem não sabia mais aonde ir. Sem dinheiro para comer, o homem clamava por ajuda. O coração de Ana disparou. Ela não pensou duas vezes. Com todo o carinho, decidiu oferecer-lhe uma refeição gratuita, ciente de que, para ela, a solidariedade sempre falaria mais alto que as regras do gerente, Marco. Mas essa decisão a colocaria em apuros. Enquanto o aroma das delícias se espalhava pela cozinha, Marco viu tudo. Seu olhar era impiedoso, e em uma reunião cheia de funcionários, ele decidiu humilhar Ana na frente de todos. "Quem você pensa que é?" ele disparou, com um tom desdenhoso. O ar se congelou. Os sorrisos dos colegas se transformaram em expressões de medo e indignação. Ana sentiu seu coração afundar na garganta enquanto a autoestima se esvaía. Era como se a luz de sua esperança estivesse se apagando. Diante da humilhação, Ana ficou paralisada, dividida entre seguir em frente ou ceder ao ambiente hostil. Os murmúrios entre as mesas ecoavam, alguns colegas demonstravam apoio, mas o medo da represália de Marco era palpável. A sensação de solidão a envolveu, mas, de repente, o olhar do idoso, que ela ajudara, pousou sobre ela. Ele havia testemunhado tudo. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Foi aí que o idoso, como se o destino tivesse escolhido, resolveu se aproximar de Ana. Com uma voz suave, ele começou a compartilhar suas histórias de uma vida dedicada à culinária. Era um ex-chefe renomado. A conexão que os dois formaram foi instantânea. Ele via em Ana não apenas uma garçom, mas uma sonhadora, alguém com brilho nos olhos. Conforme as conversas fluíam, a confiança dela começou a renascer. Ele contou sobre suas batalhas e como a humildade e a bondade sempre foram suas melhores armas. E quando a revelação de sua verdadeira identidade surgiu, Ana quase não pôde acreditar. Ele estava ali para lhe mostrar que o respeito e a dignidade poderiam ser recuperados. A atmosfera se transformou, e com isso uma nova determinação nasceu dentro de Ana. O que ela não sabia era que o eco do que acontecerá ao seu redor poderia causar uma onda de mudança na estrutura injusta do restaurante, desafiando Marco de uma vez por todas. Será que Ana terá coragem de se levantar e lutar por seus sonhos e pela justiça? O próximo passo poderia mudar não apenas sua vida, mas todo o restaurante, para sempre. A luz do dia que penetrava pelas janelas do restaurante trazia uma nova esperança para Ana. Sentada em uma mesa isolada, o peso da humilhação ainda ressoava em sua mente, mas o que o ex-chefe lhe dissera reverberava mais forte: a bondade é uma arma poderosa. Ela olhou para o idoso ao seu lado, agora mais que um estranho, um verdadeiro mentor, e sentiu uma centelha de bravura acender dentro de si. Decidida a mudar sua história, Ana começou a planejar. Não podia deixar que Marco continuasse a praticar a opressão que sufocava os sonhos dela e de seus colegas. Ela sabia que não estava sozinha, havia outros garçons e cozinheiros que compartilhavam o mesmo desejo de um ambiente mais justo e solidário. Ana decidiu convocar uma reunião secreta. Nos dias seguintes, distribuição de sorrisos se misturava com planificações silenciosas entre os funcionários. Cada vez que Ana passava pelas mesas, percebia olhares que falavam mais do que palavras, olhares de cumplicidade, de quem deseja mudança.
Assim, com discretas palavras de incentivo, ela começou a reunir um grupo de colegas, dispostos a lutar ao lado dela. Naquela mesma semana, o ex-chefe a ensinou algumas receitas incríveis, revelando segredos que ela sonhava em conhecer. A cozinha, que antes tinha um ar pesado, agora se transformava em um espaço de aprendizado. Os rostos dos colegas se iluminavam com cada prato que preparavam. Ana nunca havia se sentido tão viva. Mas, claro, a sombra de Marco pairava sobre eles. Ele, ciente das movimentações, começou a tornar o ambiente ainda mais opressor, fazendo questão de vigiar cada movimento de Ana e suas tentativas de formar um laço entre os trabalhadores. Ele parecia ansioso para retaliar, e as ameaças se tornavam mais frequentes. Certa noite, enquanto Ana saía do trabalho, a insegurança a acompanhava. As palavras do ex-chefe ecoavam em sua mente: às vezes, é preciso arriscar para alcançar o que se deseja. E, no fundo, ela sabia que precisava encarar Marco. O coração acelerou quando ela avistou o gerente no estacionamento, conversando com outro funcionário. A raiva e a indignação cresceram nela, mas a determinação a arremessou à frente. Marco! Ela chamou, tomando coragem, e sentiu todos os sentimentos emaranhados na sua garganta. O olhar dele se virou rapidamente, surpreso. O que você quer, Ana? Mandei te acompanhar para você não fazer nada de errado. Ele respondeu com um sorriso sarcástico, acreditando que tinha controle total da situação. Ela respirou fundo, lembrando-se do apoio dos colegas que confiavam nela. Não vou ficar calada. O que você está fazendo é injusto e precisa parar. Nós merecemos respeito e condições dignas. Marco riu, mas, ao ver a determinação nos olhos de Ana, sentiu um frio na espinha. Ela não estava sozinha. A luta acabava de começar, e naquele momento decisivo, ela compreendeu que poderia contar com seus colegas, com as lições do ex-chefe, e, principalmente, com a força que havia renascido em seu coração. Mas como a história de Ana realmente se desenrolaria? O que viria a seguir? Para que seus planos se concretizassem, o ambiente hostil precisaria ser desafiado de forma ainda mais ousada. A tensão estava no ar, e ela sabia que o embate com Marco era inevitável. Até onde Ana estaria disposta a ir para mudar sua realidade e a de todos ao seu redor? A luz da lua preenchia o estacionamento com um brilho prateado, e Ana percebeu que precisava agir com rapidez. O coração pulsava forte em seu peito, batendo como um tambor ensurdecedor. Ela sentia que o momento tinha chegado. O confronto era só o primeiro passo. Ana sabia que era hora de levar o jogo. Mais uma palavra, Marco, e você vai ver como a união faz força. Ela declarou, firme. Ele a olhou com desdém, mas uma dúvida começou a se infiltrar em sua mente. Um grupo estava se formando, e a ideia de que ela poderia ser uma líder fazia seu estômago revirar. Você não sabe com quem está lidando, garota. Não subestime meu poder. Marco retrucou, mas sua voz soava mais nervosa do que ameaçadora. Ana podia sentir a tensão no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Sem se deixar intimidar, Ana virou-se e foi em direção ao interior do restaurante. Naquela noite, o cardápio especial que ela e seus colegas elaboraram estava pronto. Uma oportunidade perfeita para mostrar a todos o que poderiam alcançar juntos. O ex-chefe a apoiou e juntos criaram pratos que falavam não só de sabor, mas de resistência e união. Quando Ana entrou na cozinha, encontrou seu time esperando. É hora da nossa revolução! Ela gritou, e os rostos de seus colegas se iluminaram. Havia ansiedade nos olhos deles, mas também uma determinação que pulava do coração. Eles começaram a cozinhar, cada um com uma receita que representava seu sonho e suas aspirações. O aroma das especiarias preenchia o ar, enquanto chopsticks e facas cortavam ingredientes frescos com uma energia contagiante. Riam, se encorajando mutuamente, e por um instante, ficaram imunes à opressão de Marco. O restaurante fechou suas portas, mas a paixão deles continuava queimando. Esse prato é para você, ex-chefe. Um agradecimento por ter nos ensinado a acreditar em nós mesmos. Ana exclamou, sob a luz suave da cozinha. As risadas ecoavam,
e Ana sabia que algo mágico acontecia. Mas, naquela mesma noite, Marco estava observando tudo de seu escritório, e seu olhar gelado prometia represálias. Finalmente, o grande dia chegou. O restaurante reabriria para o público com um cardápio revolucionário, e todos estavam ansiosos. Ana reuniu seus colegas, e o ex-chefe ficou ao lado dela, numa demonstração de apoio visível. Vamos mostrar a eles que somos mais do que apenas garçons e cozinheiros. Somos artistas, criadores, e temos o direito de sonhar. Ana proclamou. Mas uma dúvida se instalou em seu coração: e se Marco sabotasse nosso esforço? E se ele tentasse arruinar tudo? Esses pensamentos a perseguiam, mas a coragem tomou conta dela. O grupo estava unido, e naquela união residia sua força. Os convidados começaram a chegar, e Ana percebeu que este era o momento que mudaria tudo. Ela se posicionou na frente do restaurante, e enquanto o aroma da comida se espalhava, ela viu os olhares esperançosos de seus colegas. Eles estavam prontos. Vamos fazer isso juntos! Ela gritou, e todos entraram na dança, na sintonia da esperança. Mas quando a primeira mesa de clientes fez o pedido, algo inusitado aconteceu. Marco apareceu, sua figura ameaçadora se destacando na multidão, trazendo consigo uma energia negativa que sugava toda a felicidade do momento. Vocês acham que podem mudar as regras do jogo assim tão fácil? Ele provocou com um sorriso venenoso. Nesse instante, Ana sentiu que a verdadeira batalha estava prestes a começar. O que seria aquele dia? Um triunfo ou um fiasco? A adrenalina subiu, e a atmosfera ficou pesada. A determinação de Ana estava prestes a ser testada mais do que nunca. Até onde ela e seus colegas seriam capazes de ir diante da fúria de Marco? Esse era o desafio que todos precisavam enfrentar. O sorriso de Marco parecia uma máscara de ironia, e a tensão na sala aumentava a cada batida do coração de Ana. As vozes dos convidados se misturavam a um sussurro nervoso, e cada olhar se voltava para a cena tensa. Ana respirou fundo, tentando reunir coragem. Não era só o cardápio novo que estava em jogo, era a reputação dela, a de seus colegas e a esperança de um futuro melhor. Não deixe que ele te desanime, sussurrou uma colega, a mão tremendo ao segurar uma bandeja. Ana acenou com a cabeça, buscando confiança nas palavras da amiga. Era hora de mostrar a todos que a união realmente fazia a força. E ela tinha um plano. Marco, você pode tentar nos intimidar, mas não vai conseguir tirar nossa paixão. Ana disse, com a voz firme e clara, desafiando-o. Ela se virou e caminhou de volta para a cozinha, onde a equipe a aguardava ansiosamente. Pessoal, precisamos nos concentrar. Vamos servir nossos pratos com o mesmo amor que colocamos neles. Cada garfada precisa ser uma festa para quem está aqui. Os cozinheiros, inspirados, começaram a preparar os pedidos rapidamente, enquanto Ana coordenava tudo. O cheiro das receitas começava a invadir a sala, e cada prato que saía era recebido com murmúrios de apreço e algumas palmas. Ela podia sentir a energia positiva crescendo ao redor deles, como um combustível que empurrava todos para frente. Mas Marco não estava disposto a recuar. Ele se aproximou do bar e começou a provocar os garçons, fazendo comentários sarcásticos sobre a comida e a arrumação do espaço. Olha aquele prato! É só uma cópia daquilo que fazia, não é mesmo? Vocês acham que podem realmente impressar alguém assim? Ana parou por um segundo, a raiva subindo. Mas sua determinação se manteve firme. Ninguém ali era uma cópia, cada um tinha uma história e um sonho que agora se manifestavam através daquelas receitas. E foi então que ela teve uma ideia. Escutem, todos vocês! Gritou Ana, atraindo a atenção de toda a equipe. Vamos pegar esse desafio e transformá-lo em uma demonstração do que somos realmente. Vamos fazer um prato especial, um que represente todos nós juntos. Os rostos da equipe se acenderam, e cada um correu para ajudar. Entre mexer de panelas e cortar ingredientes, Ana explicou a ideia do novo prato. Eles iriam criar uma revolução dos sabores, uma combinação de todos os elementos que representavam suas culturas e experiências.
Seria uma declaração de quem eram, uma forma de mostrar que o trabalho em equipe é muito mais poderoso do que qualquer ataque individual. À medida que o prato tomava forma, os amigos se animaram, rindo e dançando na cozinha. Era como se a energia do restaurante tivesse mudado, fazendo o espaço vibrar com alegria. No entanto, quando estavam prestes a servir o prato para a primeira mesa, Marco apareceu novamente, mas desta vez com uma expressão mais séria. "O que você pensa que está fazendo, Ana?" Ele questionou, com raiva acumulada. "Você não pode simplesmente ignorar as minhas ordens. E você não pode ignorar que somos uma equipe." Ana retorquiu, sem perder a coragem. "Estamos mudando isso aqui, e você não vai nos parar." O clima era pesado, e a expectativa crescia. Todos observavam a cena, com os corações acelerados. Estavam prontos para um confronto, mas o que viria após essa luta? Conseguiriam, enfim, mostrar a força que tinham juntos? Enquanto a tensão pairava no ar, Ana percebeu que algo havia mudado na maneira como as pessoas a olhavam. A esperança estava nascendo. Mas que preço eles pagariam para ficar juntos nessa luta? As respostas estavam à frente, e a batalha só estava começando. Ana sentiu o peso das palavras de Marco e percebeu que aquele momento era uma linha divisória. As vozes da equipe quase sumiram, e tudo o que ela conseguia ouvir era seu próprio coração batendo descompassado. O olhar confuso e ansioso de seus colegas a encorajava, e esse apoio a envolvia como um cobertor quente em um dia frio. A transformação que estavam prestes a encenar não era apenas sobre culinária, mas sobre identidade, dignidade e a força que vem da união. "O que você está esperando, Marco?" "A vida não muda só porque você quer", Ana desafiou, encará-lo com determinação. O silêncio na sala era palpável. Todos os convidados pararam de comer e se viraram para o confronto. Ana sabia que cada um deles sentia tensão no ar e, por um breve momento, o restaurante inteiro parecia conter a respiração. Marco, em vez de responder diretamente, parecia refletir. A raiva que antes definia seu rosto dava lugar a uma expressão de incredulidade. Nunca havia visto Ana dessa forma. Até seus colegas a observavam, em choque, admirando a coragem dela. Suas esperanças estavam confiadas nas mãos dela. Ana sentiu que estava transmitindo a energia necessária, o tipo de energia que não se pode forçar, apenas se mostra quando o coração pede. Mas, do outro lado, Marco também tinha sua história. Ele era um gerente que, por muito tempo, utilizou seu poder para se impor. A ideia de perder controle e se defrontar com o que consideravam insolência era intolerável. E, assim, o conflito não era apenas entre chefes e funcionários, era uma batalha de ideais, de liberdade e opressão. "Então, vamos ver o que você tem a oferecer", Marco disse, com um sorriso sardônico. "Estou curioso para saber se essa revolução de sabores realmente vai impressionar alguém além de vocês mesmos." Ele se virou, já pronto para caminhar de volta para o bar. "Não se preocupe, estamos apenas começando", Ana respondeu, sentindo um novo impulso em sua voz. O chão da cozinha estava coberto de garfadas de determinação, e sua equipe se mobilizava. Com a música leve ao fundo, Ana começou a organizar todos enquanto cada um contribuía com suas especialidades. Havia um estudante de gastronomia que trouxe uma receita de família, uma mulher que navegava nas tradições de sua avó, e até o estagiário que parecia um pouco tímido mas tinha um talento inegável. Juntos, eles começaram a criar algo que não havia apenas sabor, mas uma história. O brilho nos olhos de cada cozinheiro crescia à medida que misturavam ingredientes. A cozinha se transformava em um pequeno palco, onde cada um tinha sua vez de brilhar. O aroma começava a invadir o restaurante e a expectativa de quem estava presente na sala aumentava a cada prato que chegava à mesa. Mas, justo quando estavam prestes a finalizar o prato especial, a porta do restaurante se abriu bruscamente. Uma mulher idosa entrou, com um olhar perdido e tímido. Ana reconheceu que era a Dona Rosa, um cliente que sempre vinha, mas que nunca tinha se aventurado sozinha antes. O que deveria ser apenas uma entrada casual rapidamente se tornaria um marco para a equipe. "Desculpe-me, quer dizer, eu estou aqui porque..." Dona Rosa disse, mas sua voz se quebrou, e os olhos dela se encheram de lágrimas.
Ana correu até ela, intuitivamente sabendo que algo estava errado. Calma, Dona Rosa. O que foi? Ana perguntou, preocupada. Ninguém pareceu se importar comigo, todos os garçons estavam tão ocupados, não sei como explicar, mas eu só preciso de um amigo agora. As palavras da mulher tocaram o coração de cada um ali. O silêncio na sala era profundo, e Ana olhou para sua equipe. A batalha que eles estavam lutando se transformou em algo maior. Era sobre ajudar as pessoas, fazer com que se sentissem acolhidas. Ser um time, não só na cozinha, mas na vida. O que a equipe de Ana faria com essa nova situação? Como responderiam à chamada de ajuda de Dona Rosa e ao mesmo tempo não perder o ritmo do seu desafio? O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente. Ana inspirou fundo, sentindo a gravidade do momento espremendo seu peito. Dona Rosa, com os olhos marejados, era um símbolo do que significava estar sozinho, do que significava a busca por um acolhimento que poderia não ter vindo. A cozinha, antes vibrante e cheia de energia, agora estava envolta em um gemido coletivo de empatia. Vem, Dona Rosa! Uma voz jovem irrompeu. Era o estagiário, Lucas, que se aproximou da mulher com um sorriso terno. Vamos arrumar um lugar para você. Você não pode ficar aqui sozinha. Os outros cozinheiros começaram a se mover, estrondos de panelas foram substituídos por risos acolhedores. Ana observou, um misto de orgulho e reconhecimento surgindo dentro dela. O que estava em jogo não era apenas um prato se tornar a estrela da noite, mas a transformação de uma cultura, de um espaço que deveria ser antes um lar para todos. O medo que sentia antes do confronto com Marco ficou pequeno diante da força da união. Dona Rosa se deixou guiar. Com a ajuda de Lucas, ela se acomodou à mesa mais próxima da cozinha. A equipe de Ana começou a montar um prato especial para a mulher, um tipo de celebração à coragem de se abrir, de testemunhar a vulnerabilidade. Vamos fazer uma comida que você ama, Dona Rosa, Ana disse, enquanto começava a cortar legumes frescos. O que você gostaria? Os olhos da mulher brilharam com uma lembrança. Ah, meu filho, eu adoro uma boa sopa de ervilhas. Mas faz tempo que não como. Ana acenou para os outros. Coragem, equipe. Vamos lá. Sopa de ervilhas, com todos os requintes que temos. As mãos começaram a se mover rapidamente, como se naquela cozinha, a vida pulsasse em cada faca, em cada panela. Enquanto o cheiro tentador da sopa tomava conta do ar, Ana lançou um olhar para Marco. Ele estava parado, agora com uma expressão de perplexidade. Aquele momento, que ele havia subestimado, estava se desdobrando em algo muito maior do que um simples desafio culinário. Era um momento humano. Ana sorriu ao perceber que a expressão de Marco mudava. A raiva inicial se dissolvia em confusão e, talvez, uma leve admiração. Era possível que a resistência dele estivesse começando a quebrar? Nesse instante, um grito de felicidade interrompeu o fluxo do tempo. Olha, Dona Rosa! A sopa está pronta. A equipe se reuniu para servir a mulher. Sorrisos se espalharam como o pôr do sol em um dia radiante. E, enquanto ela tomava a primeira colherada, lágrimas desceram por seu rosto. É sabor de casa. Eu me sinto tão bem-vinda aqui. Ana sentiu uma onda de satisfação. Aquela sopa era muito mais que uma refeição, era um laço de solidariedade, um pedido de reconciliação. A energia na cozinha estava irrompendo, e sua equipe estava em total sintonia. Mas, antes que a alegria pudesse tomar conta de todos os ânimos, Marco interveio. Isso é encantador, disse ele, sua voz agora com um tom de cautela. Mas você acha que isso vai mudar a forma como o restaurante é visto? Você acha que todos os clientes se importarão assim? As palavras dele eram uma lembrança do desafio que ainda persistia. A transformação poderia ir além de um único momento, mas seria necessário mais? Ana precisava encontrar uma resposta, uma direção. Com o coração acelerado e a respiração entrecortada, ela encarou Marco novamente. Talvez o que importa não seja a aprovação de todos, mas o impacto que fazemos em quem realmente precisa. Essa é a nossa missão, e agora mais do que nunca, eu sei disso.
Os olhares da equipe mudaram, cada um vivendo um pequeno instante de revelação. A cozinha tinha se tornado um espaço sagrado, onde a luta não era apenas pelo prato perfeito, mas pela conexão humana, uma nova forma de servir. Mas o que você fará agora, Ana? Alguém perguntou, quebrando o silêncio mágico que havia se formado. Ana olhou para Dona Rosa, depois para sua equipe, e novamente para Marco, tomando a decisão que poderia mudar tudo. Vamos nos unir. Se esse lugar é nosso, vamos mostrar ao mundo o que isso realmente significa. Mas como faremos? O que mais precisaremos enfrentar? Uma nova intuição deu início a um plano que poderia desmascarar a real mudança que todos esperavam. Ana sentiu a energia pulsar na cozinha, como se cada receita, cada gesto, estivesse imbuído de um novo significado. O que até então era apenas uma rotina cansativa de pratos e serviços se tornava uma arena de transformação pessoal e coletiva. Enquanto os outros discutiam estratégias e ideias, seu coração pulsava com a urgência de criar algo autêntico e duradouro. Vamos fazer um evento, sugeriu Lucas, interrompendo os murmúrios. Um dia especial para homenagear as histórias de vida como a da Dona Rosa. Podemos convidar clientes e amigos, fazer pratos do nosso cardápio, do jeito que fizemos com a sopa. Ana imaginou a cena, as mesas do restaurante ocupadas por pessoas que queriam não só comer, mas compartilhar, ouvir e sentir. Tudo isso poderia começar ali, na simplicidade de uma sopa. E se eu convidar Dona Rosa para contar sua história? Ana continuou, animada. Isso vai humanizar ainda mais o nosso trabalho. Ninguém aqui é só uma figura no serviço, somos todos parte de uma grande teia. O grupo começou a discutir, e os olhares se acenderam com ideias. A equipe começava a sonhar em voz alta, animada. Todos concordaram que personalizar o evento traria um novo público, mas também significaria um risco, e isso teceu um frio na barriga de Ana. Marco, até então silencioso, não parecia tão convencido. Ele caminhava de um lado para o outro, pensativo. E se isso não funcionar? E se o público não reagir bem? Temos custos a cobrir. A beleza do sonho dela e a realidade da pressão financeira se chocavam com força. O brilho estava lá, mas a sombra da dúvida de Marco não estava longe de sua mente. Se não arriscarmos, nunca saberemos o que poderíamos ter alcançado, Ana contra-argumentou, tentando mostrar que aquele momento era uma oportunidade de transformação para o restaurante e para eles como equipe. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas Ana tinha esperança. A importância daquelas vozes e do coletivo era fundamental. Afinal, o que era um restaurante se não um lugar onde as histórias se entrelaçam? Dona Rosa se levantou, observando a equipe com uma expressão contemplativa. Meu amor, já passei por muitos desafios, mas sempre que alguém me toca com um gesto de carinho, tudo muda. Nunca subestime o poder de uma boa história. As palavras delicadas da mulher ecoaram, reverberando no coração de todos. Uma onda de motivação percorreu a sala. Podemos criar um cardápio especial para contar essas histórias, disse uma das cozinheiras, animada. Cada prato pode representar uma vida, uma lembrança. Isso vai emocionar as pessoas. Ana sorriu, sentindo a energia retornar. A ideia começava a tomar forma, e a possibilidade de um futuro mais inclusivo e acolhedor estava nascendo diante de seus olhos. Marco observou a empolgação da equipe. Apesar de sua resistência, uma pequena centelha de admiração forçou um sorriso em seu rosto. Quem diria que a cozinha poderia se tornar um palco de histórias? Só espero que isso funcione. Enquanto a equipe se organizava, Ana sentiu um sentimento novo, a certeza de que estavam prestes a entrar em um território inexplorado. Ela tinha que reforçar o vínculo, o respeito e a confiança que estavam se formando entre todos. Então, vamos lá! Que comece a preparação do nosso evento! Exclamou Ana, com um entusiasmo contagiante. As vozes se elevaram em aplausos e gritos de animação. A adição de Dona Rosa e suas experiências ao seu lado prometia algo maravilhoso. Era um novo começo. Mas, à medida que todos se concentravam na energia positiva e no planejamento do evento, uma sombra pairava novamente sobre a atmosfera.
A ideia que havia brotado com tanta força poderia não ter o apoio de todos. No fundo de sua mente, Ana sabia que teria que enfrentar desafios maiores além de desapontar Marco. Havia algo mais profundo ameaçando a unidade do grupo. Nesse instante, um telefonema inesperado interrompeu a empolgação e puxou todos para a realidade. Ana olhou rapidamente para o celular e seu coração afundou. Era um cliente importante que anunciava uma mudança de planos. Uma notícia que poderia impactar o evento estava a caminho, e com isso, novas complicações também chegariam. Qual seria a reação da equipe diante dessa reviravolta? Estaria Ana pronta para enfrentar o novo desafio que se aproximava? O telefone tocou de novo, como um martelo batendo, ecoando a tensão na cozinha. Ana atendeu sem pensar, o coração acelerado. Era Vanderlei, o sócio investidor e responsável pelos números. O tom dele estava tenso. Ana, o evento, não podemos mais ficar com as datas como estavam, disse ele, antes que pudesse questionar. Mudou a agenda, precisamos reagendar. Estamos com grandes clientes que têm prioridade. O restaurante não pode se arriscar. O mundo pareceu diminuir em torno de Ana. As ideias estavam começando a tomar forma e agora tudo estava ameaçado. Ela tomou um fôlego profundo, sentindo as palavras de Dona Rosa ecoarem na sua mente. A força que vem das histórias, dos gestos de carinho. Vanderlei, isso é muito importante para nós. Não podemos deixar que essas histórias se percam. Histórias não pagam as contas, Ana. Você sabe disso. Pense na posição em que estamos, ele respondeu, a frieza em sua voz cortando qualquer esperança que começava a brotar. Ana sentiu seu estômago revirar. Mas o porquê disso tudo, Vanderlei? O que realmente estamos construindo aqui? Um lugar em que as histórias podem ser contadas, lembradas? A cada palavra, ela percebia a importância de sua missão, mesmo que isso não fosse entendido por todos. Do outro lado da linha, houve um silêncio. Ela imaginava Vanderlei processando isso, talvez se perguntando como havia chegado àquele ponto. Mas, por fim, ele suspirou e respondeu, acho que você precisa pensar se realmente vale a pena continuar com isso. Não podemos viver só de sonhos. Ana desligou, o peso da conversa sobre seus ombros. As palavras dele soavam como uma sentença. O sonho, a esperança dela, poderia se desmoronar a qualquer momento. Ela respirou fundo e olhou ao redor da cozinha, onde as pessoas estavam animadas, preparando-se para o evento. O brilho em seus olhos era contagiante, e ela sentia que era uma responsabilidade coletiva fazer aquilo dar certo. Marco, que havia escutado a conversa em silêncio, se aproximou. O que foi? Ele parecia preocupado. Vanderlei está com pressa para mudar o evento. Ele não acha que vale a pena. Mas eu... Ana hesitou. Eu acredito que isso pode marcar uma nova fase para o restaurante. Marco mordeu o lábio, hesitante. Ana, você realmente acredita nisso? Acha que as pessoas vão se importar com histórias enquanto estão buscando por uma refeição e um serviço rápido? Ana sentiu a frustração borbulhar. É exatamente isso que precisa mudar. As pessoas não devem apenas vir aqui para se alimentar. Precisam sentir coisas, precisam se conectar. Ela gesticulou, a emoção tomando conta. Se não dermos esse passo, o que seremos enquanto restaurante? Ele olhou para ela, o conflito estampado em seu rosto. Finalmente, Marco deu um leve aceno de cabeça, quase como um sinal de que a semente da ideia começava a brotar em sua mente. Foi nesse momento que Dona Rosa adentrou a cozinha. Seu olhar suave, cheio de sabedoria, captou a tensão no ar. O que está acontecendo, minha filha? Ana explicou rapidamente a situação. Ao ouvir a história, Dona Rosa sorriu gentilmente e disse, a verdade é que cada um de nós tem uma voz. Uma voz que pode tocar, curar e unir. Não deixem que o medo de arriscar tire essa possibilidade de viver o que é mais verdadeiro. Enquanto a conversa flui, algo começou a mudar na atmosfera. Ana sentia mais força nas palavras de Dona Rosa, uma esperança renovada. O time estava começando a acreditar mais na ideia. Era hora de agir em unidade e buscar o que acreditavam.
Um silêncio pairou até que Lucas gritou: "E se fizermos algo surpresa para Vanderlei? Que tal, ao invés de adiar, criarmos um evento ainda mais impactante, algo que ele não possa ignorar?" A proposta acendeu uma chama na equipe. O clima na cozinha se transformou em uma onda de criatividade. Mas Ana sabia que o caminho estava coberto de desafios e incertezas. O evento, a luta, tudo isso estava apenas começando. Enquanto a equipe bolava ideias para um evento que pudesse surpreender não só Vanderlei, mas todos, um novo dilema se erguia. No horizonte. O desafio não era só criar um evento especial, mas também unir todos sob uma mesma visão. Poderiam eles realmente alcançar essa meta? Ana olhou para sua equipe, agora engajada, mas com um frio na barriga. A luta apenas começava, e algo dizia que as escolhas que fariam nas próximas horas moldariam o futuro de todos. Quais partes de suas histórias estariam dispostos a revelar, a compartilhar? Quais verdades poderiam ser arriscadas em nome da transformação? A energia na cozinha estava eletricamente viva, cada membro da equipe contribuindo com ideias, propondo conceitos que pareciam tanto impossíveis quanto fascinantes. Ana se sentia cercada por um misto de coração acelerado e esperança renovada. A possibilidade de criar algo verdadeiramente especial era como um combustível que queimava em suas veias. Que tal fazermos uma noite temática? Algo que conte as histórias dos avós dos nossos clientes, sugeriu Clara, uma das garçonetes mais novas, com os olhos brilhando de entusiasmo. Gente, todo mundo ama ouvir sobre suas raízes, sobre como eram as coisas antes. Ana assentiu, admirada com a paixão de Clara. Isso é incrível, Clara. Podemos pedir para os clientes trazerem fotografias de suas famílias e contar essas histórias durante o jantar. Um mural, talvez. Sim. E podemos fazer os pratos inspirados nessas memórias. Uma receita da vovó aqui, outra do tio acolá. Lucas disse, já se movendo em direção à lousa onde eles costumavam rabiscar ideias. Mas a animação era interrompida assim que a porta da cozinha se abriu com um estrondo. Vanderlei entrou, sua presença era como uma sombra, cercada por nuvens de preocupação. O que está acontecendo aqui? Seu olhar severo varreu a sala, pegando de surpresa cada um dos integrantes. Nós estávamos pensando sobre o evento, Vanderlei, Ana começou, mas ele a cortou. Esqueçam isso. Eu quero resultados, e quero agora. Já é um milagre que você ainda esteja pensando em festas e temas enquanto precisamos consolidar as contas. Não podemos nos dar ao luxo de arriscar. Ele estava em um tom de voz firme, mas uma fração da Ana ainda se sentia indignada. Mas você não compreende. O que estamos propondo não é só uma festa, ela hesitou, o peso da resposta se acumulava. Era difícil lutar contra a frieza com a qual ele encarava a ideia. Histórias importam. As memórias dos nossos clientes importam, Clara interveio corajosamente, com uma voz que parecia carregar o peso de 1000 histórias. O que podemos oferecer é mais do que um simples jantar. É sobre conexão, é sobre tocar o coração das pessoas. Vanderlei arqueou uma sobrancelha, parecia um pouco surpreso com a insolência daquela jovem. Mas não demonstrou fraqueza. Não podemos nos perder em contos, Clara. Isso é o que pode nos derrubar. E com isso, virou-se, deixando a cozinha pesada e silenciosa. Ana manteve os olhos fixos na porta por onde Vanderlei saíra. Uma angústia gelada se apoderou dela. Ela sabia que esse era um momento decisivo. A pressão que eles sentiam não era apenas sobre contas e lucros, mas sobre propósito, sobre o que cada um deles ressoava no fundo do coração. Precisamos apresentar isso para ele de uma forma que não possa recusar, disse Marco, trazendo todos de volta ao foco. Precisamos mostrar o valor que isso possui, não só em números, mas em sentimentos. Um murmúrio de concordância percorreu a equipe. Ana sorria, sentindo-se mais poderosa enquanto suas ideias se transformavam em algo que poderia ser real. Então vamos fazer um planejamento, algo visual, algo que ele possa ver e sentir a importância daquilo. A equipe se energizou novamente, dividindo-se em grupos e começando a trabalhar no que poderia ser a apresentação mais impactante que já fizeram. As horas passaram rapidamente,
E enquanto eles concentravam suas forças, Ana não pôde deixar de se sentir em um momento de transformação. Era hora de agir, e ao mesmo tempo surgia dentro de Ana uma pergunta. E se fizesse isso completamente diferente? O que mais poderia ser revelado se eles dessem o passo extra, aquele que não apenas atraísse atenção, mas tocasse o coração de Vanderlei? E se nessas histórias, contássemos a nossa própria? Ana sussurrou para si mesma, enquanto a ideia começava a tomar forma em sua mente. Precisavam contar não só as histórias dos clientes, mas também as suas, as batalhas e as vitórias que cada um enfrentava todos os dias. Como encerrariam essa apresentação? O que estariam dispostos a revelar para que o verdadeiro significado disso tudo se tornasse claro? O que Ana não sabia era que sua própria história estava prestes a fazer uma reviravolta inesperada, uma verdade do passado que poderia vir à tona numa fração de segundos e mudar tudo mais uma vez. Estava ela preparada para o que estava por vir? Ana estava de pé, com as mãos tremendo levemente enquanto observava seus colegas trabalhar com fervor. Sorrisos e conversas entrecortadas ecoavam pela cozinha, mas a ansiedade também estava presente. A ideia de unir suas histórias com as de seus clientes ganhava força, e ela sentia que precisavam fazer uma apresentação que não apenas convencesse Vanderlei, mas que também ressoasse com seus corações. Enquanto o time elaborava os detalhes, Ana viu o ex-chefe entrar, trazendo consigo um ar de confiança calma. Ele se aproximou e percebeu a energia do grupo em movimento. "O que estão planejando, meu pequeno exército?" perguntou com um sorriso. "Estamos criando um evento que mostra o valor das histórias de todos nós, incluindo as suas. Precisamos que o Vanderlei veja isso." Ana respondeu, a paixão em sua voz fazendo com que os olhos do ex-chefe ficassem brilhantes. "Maravilhoso! Mas lembrem-se, uma boa história precisa de um coração por trás. E o coração é vocês, a equipe", ele declarou, fazendo com que todos se animassem ainda mais. Ana tinha algo especial em mente. E se nós também contássemos nossas histórias? O que nos trouxe aqui, as lutas, os sonhos. Tudo isso. Isso poderia tornar tudo ainda mais real, ela desafiou. Os colegas acenaram, motivados pela ideia. Cada um começou a compartilhar uma parte de sua história, e a cozinha se encheu de falas e risos emocionados. A energia da solidariedade e da empatia envolvia aquele espaço, fazendo os corações se unirem. No entanto, a pressão para que tudo desse certo pesava sobre os ombros de Ana. E se o Vanderlei não entender? E se ele desencorajar tudo isso? Essas perguntas pairavam sobre ela, mas uma voz na parte de trás da sua mente sussurrava: e se esse for o passo que mudar tudo? As discussões se intensificaram e, em certo momento, um silêncio súbito pairou na cozinha. Cada um colocou a cabeça para baixo, como se estivessem em um instante de introspecção. Ana sabia que era o momento de trazer uma verdade à tona. "Olhem, eu não apenas quero lutar por nossos sonhos, mas não estou livre das minhas próprias correntes", Ana começou, sua voz tremendo ao refletir sobre suas palavras. "Há 5 anos, eu cuido da minha mãe e do meu irmão. O que acontece aqui não é só por mim, mas por eles também." Os rostos ao seu redor se transformaram, e perdas e vitórias foram compartilhadas. O laço formado naquele momento era palpável. De repente, o telefone da cozinha tocou e, após confirmado que era Vanderlei, Ana sentiu um frio na barriga. Ele estava chegando. "Vamos nos preparar e mostrar a ele que somos mais fortes juntos." Ana gritou, seu olhar fixo em seus colegas que foram prontamente reforçados por um senso renovado de propósito. Assim que Vanderlei entrou, ele parecia cético, mas o ambiente pulsava com energia. Ana tomou uma respiração profunda e puxou seu grupo para perto, formando um círculo de apoio. O ex-chefe ficou perto dela, dando-lhe um leve aceno de encorajamento. "Agradecemos por estar aqui, Vanderlei", Ana começou, sua voz soando clara. "Hoje, temos algo a compartilhar que acreditamos que pode mudar nosso restaurante e as vidas de todos. Mas não é apenas sobre comida, é sobre as amizades e os vínculos que temos." Ela começou a conduzir a apresentação, inundada de entusiasmo e esperança. Os outros integrantes da equipe se uniram,
cada um contando seu pequeno pedaço da história, suas experiências, desafios e desejos com uma paixão que reverberava no ar. Vanderlei ouviu em silêncio, os traços de ceticismo em seu rosto começando a derreter à medida que cada um compartilhava suas verdades. Ele começou a entender que cada um deles era uma parte vital de um mosaico que fazia do restaurante mais do que um lugar para refeições rápidas, eles eram uma família. E então, algo inesperado aconteceu. Durante a apresentação, Ana citou as palavras de Dona Rose. Ao falar, suas lembranças de um passado mais difícil surgiram em sua mente. Com emoção, ela disse, e é por pessoas como a Dona Rosa que lutamos. Cada prato que servimos representa não apenas nosso trabalho, mas a história das vidas que atravessamos. Essas palavras penduradas no ar fizeram com que Vanderlei se calasse. Por um instante, todos se voltaram para Dona Rosa, que sorria encorajadoramente, tocando seu coração. O impacto profundo do que Ana havia exposto não era apenas um pedido de aceitação, mas uma chamada para a ação, um convite para que todos se unissem sob um mesmo ideal. Podemos criar um espaço onde todos se sintam bem-vindos e amados. Isso não será fácil, mas eu sei que juntos, somos mais fortes. Estão comigo? Ana perguntou, e a resposta foi um grito unido de apoio. Os olhos de Vanderlei brilharam. Ele estava visivelmente tocado. Esse é o tipo de paixão que precisamos. Acredito que podemos fazer isso. Vamos mostrar que histórias importam, ele declarou, e naquele momento, algo mudou. Ana sentiu um peso se dissipar. Ela sabia que a luta ainda estava longe do fim, mas o que começou como uma ideia assumiu um novo corpo diante de seus olhos. Com coragem, determinação e a força de cada história contada, eles tinham uma chance. O que Ana havia pensado ser uma mera luta pela dignidade havia se transformado em uma revolução. E assim, no pequeno restaurante que se tornará um refúgio para histórias, eles uniram forças e, juntos, começaram a jornada rumo a um futuro onde cada prato servido não apenas alimentava, mas também nutria laços humanos. Ana sorriu, pois agora mais do que nunca, o verdadeiro sabor da vida era a união e a empatia de todas as histórias que juntadas poderiam fazer a diferença. E você? Está preparado para aprender mais sobre cada história que nos faz crescer e transformar? Embarque nessa jornada, inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo, sua interação faz toda a diferença. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos fazer sua história ressoar.